Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu vim trazer uma reflexão. Eu tava fazendo meu devocional, é tanto que é bem cedinho, 6 horas da manhã. E eu tô por aqui porque eu tava fazendo a devocional e decidi compartilhar com vocês essa passagem que fala ao meu coração. Acredito que possa falar ao seu coração também. Então, se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 14, verso 1 até o verso 21, né? Essa primeira parte do capítulo 14 vai falar aí da morte de João Batista, né? Como foi que aconteceu. E vai dizer que no aniversário de Herodes, a filha dele dançou diante de todos que estavam lá. E isso agradou a Herodes. E ele prometeu, sobre juramento, dar a ela o que ela pedisse. E influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Mudamos de lugar, porque o marido foi treinar lá na sala, e aí decidi vir pra cá, pro quarto. Mas vamos continuar. E aí, né, aconteceu tudo isso e o rei atendeu ao pedido da filha, né, já que ele fez um juramento que daria o que ela pedisse. E aí ele atendeu o pedido dela e decapitou João Batista. Logo em seguida, na segunda parte desse capítulo, sobre a multiplicação dos pães, vai dizer o seguinte: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Então, o que é que a gente entende? Ele ouviu sobre João Batista, né? O que havia ocorrido com João Batista, e em particular, apenas ele, foi para um lugar deserto. Talvez ele quisesse ficar sozinho. Ele estava processando ainda aquilo que havia acontecido, até porque foi uma morte, assim, de uma forma bem pesada, né? Então, ele foi para o deserto. E aí, o que é que vai acontecer em seguida? Quando Jesus saiu do barco, ele viu grande multidão, né? A multidão viu que Jesus ia para lá e foi atrás, né? E aí ele viu essa grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. E aí o ponto aqui é exatamente sobre a compaixão. Porque quando nós estamos no nosso conforto, quando está tudo bem, estamos bem de vida, é muito fácil ter essa compaixão, ter essa misericórdia. Só que se a gente parar para pensar nesse momento da vida em que Jesus estava passando, ele tinha acabado de saber do que havia acontecido com João Batista. E certamente ele estava passando ali por um luto, né? E naquele momento dele em que ele iria ficar sozinho, que ele iria viver o seu momento, ele teve compaixão da multidão. E o texto vai dizer que ele curou os doentes. Ele fez isso no momento em que ele queria ficar sozinho, no momento em que ele ia se reservar ali no deserto. Ele teve compaixão, ele exerceu a compaixão. Então era sobre isso que eu queria falar, né? O exercício da misericórdia em qualquer circunstância das nossas vidas. Não apenas quando estamos ali na bonança ou nos melhores dias da nossa vida, mas termos essa sensibilidade para olhar para o outro, para ter essa compaixão, essa misericórdia, enquanto estamos passando por algum momento também difícil. É importante ter essa sensibilidade, porque o próprio Jesus nos ensina isso nessa passagem, né? Apesar daquilo que ele estava passando, ele se compadeceu daquela multidão que necessitava dele.
e ele curou naquele dia, ele alimentou as pessoas naquele dia, ele realizou o milagre, né, da multiplicação dos pães. Então, ele exerceu a sua misericórdia em um momento difícil, digamos assim, né? Ele tinha acabado de descobrir a morte de João. Então, era mais isso que eu queria compartilhar, foi algo que falou ao meu coração. E eu já tinha lido essa passagem, mas não tinha parado para pensar sobre essa questão do exercício da misericórdia, da compaixão. E era isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenha sido edificador para a vida de vocês possam aplicar por aí também. Então era isso para o vídeo de hoje. Eu vejo vocês na quarta-feira com mais um episódio do nosso Tintim por Tintim, tá? E era isso. Tchau, tchau.